Começa hoje o Fórum da Liberdade 2025, o maior evento pró-liberdade do mundo. Durante 2 dias, Porto Alegre se transforma num polo de debates, desafiando os pensamentos mais convencionais. E neste ano, com um tema desafiador, Coragem para Escolher. Então, a partir de agora, acompanhe os destaques deste primeiro dia de evento. Coragem para poder tomar decisões e fazer as nossas escolhas é algo que está muito presente nos dias de hoje. A gente vem enxergando um mundo polarizado, em que tudo é politizado. A gente vê guerras acontecendo em pleno século XXI, coisas que a gente achava que não teria mais que abordar, que enfrentar. Dificuldades e um problema muito grande em realmente expor, talvez, esse inconformismo. A diretora do Fórum da Liberdade, Daniela Hadi, ressalta que a importância da atitude de escolher é fundamental. Só assim podemos ser livres. E lembra que mesmo a não escolha é uma escolha, possível apenas onde há liberdade. Que liberdade que se fala aqui? Todas as liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de viver dignamente, liberdade de escolha, de poder realmente escolher o que fazer. A gente vai para contextos micro, né? A gente tem a sociedade, se a gente vai falar sobre Porto Alegre, a gente teve agora o secretário da Educação Municipal, Leonardo Pascoal, conosco, tivemos o secretário de Educação de São Paulo também debatendo sobre educação, então micro, olhando em volta, como que a gente pode fazer a gestão com autonomia e responsabilidade, que é uma coisa conectada, sempre liberdade e responsabilidade, até o macro, quando a gente fala de geopolítica. Tivemos já hoje Troirro no nosso palco, amanhã teremos também mais 2 painéis que vão abordar a nível mundial, falar sobre todos os tipos de liberdade. Para a Daniela, o Fórum da Liberdade 2025 busca justamente inspirar essa coragem nas pessoas, oferecendo conhecimento e exemplos práticos. E o público corresponde, pelos corredores, empresários entusiasmados, discutindo possíveis negócios e jovens estudantes contagiados pelas ideias apresentadas. O Fórum da Liberdade 2025 começou com força total aqui no palco principal, reunindo grandes nomes do pensamento liberal e econômico. Logo no início da tarde, o palco principal abriu a programação com debates de alto nível. A primeira palestra trouxe o painel Negócios, Coragem que Move Mercados, contando com nomes de peso do empreendedorismo nacional, como Laércio Cosentino, fundador da Totvis, Pedro Bartelli, CEO da Vulcabras, Sônia Hess, ex-presidente da Dudalina. E hoje eu estou muito envolvida no terceiro setor, com foco em mulheres. Criei o Fundo Dona de Mim, que é o microcrédito para mulheres. Estou envolvida no Grupo Mulheres do Brasil, no Amigos do Bem, no Verde Escola. E também um programa gigante da Ernest Young, que é o Winning Women, que é mulheres empreendedoras, e a gente faz mentoria para essas mulheres. Então, onde eu puder ocupar um espaço, levar a minha voz, levar o meu conhecimento, eu estou disponível, como hoje aqui nesse momento. A Vulcabras passou por diversos momentos, né? A gente teve que se reestruturar, transformar a Vulcabras em diversos momentos, e eu acho que a parte mais corajosa foi encarar essa reestruturação de uma empresa que tinha muita dificuldade e comprar essa briga, identificar os talentos, focar no esportivo, montar um time e trabalhar muito, sabe? A gente teve que ter muita coragem. E eu acho que isso é uma das provas de que se a gente tem um time coeso, se a gente tem um time bastante comprometido e incentivado, a gente chega longe. Em seguida, foi a vez do tema Educação, o futuro em jogo, reunindo Leonardo Pascoal, secretário de Educação de Porto Alegre, Johanna Caranco, embaixadora da Finlândia no Brasil, e Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo. Os especialistas deste painel falaram sobre a importância da educação para formar cidadãos mais livres e críticos. Bom, na prática, eu sei que você é a favor da reprovação, né, como uma estratégia para incentivar os alunos e também incentivar aqueles alunos que se destacam. Olha, o assunto reprovação, ele deve ser olhado com muito critério e muito cuidado. Tá? É um assunto muito delicado. Por quê? Você não pode ser usado isso como uma ferramenta do professor para punir o aluno. E aquele aluno reprovado, ele acaba evadindo da escola. Agora, por outro lado, ao não ter reprovação, você deixa o ambiente escolar confortável para o aluno não estudar, não se esforçar. Então, quando o aluno ele tem o perigo da reprovação, ele tende a estudar mais. E incentivar os que se destacam. Incentivar os que se destacam, não deixar a reprovação ser usada de forma
indiscriminada e punitiva. Não, vou reprovar todo mundo, vou reprovar 30% da turma. Então isso pode ser um desastre, né? Eu estava conversando justamente com a secretária aqui do Rio Grande do Sul, comentando esse tema, ela falou, Renato, a reprovação aqui no Rio Grande do Sul muitas vezes é usada indiscriminadamente, então isso atrapalha a educação pública. Já em outros lugares, os alunos podem ficar confortáveis que não reprovam e estudar menos. Então, você tem que saber equilibrar essas duas forças para poder tirar o máximo de esforço de todos os alunos. O auditório principal ficou lotado durante todos os painéis deste primeiro dia de evento e os participantes acompanharam atentamente a todas as falas. Neste palco, grandes líderes discutem desde estratégias de negócios até os desafios da educação. A cada fala, o público reage com aplausos e muita interação, mostrando sede de debate e de conhecimento. No início da noite, o público acompanhou o debate sobre geopolítica e liberdade de expressão. No painel Tabuleiro Global, Rupturas e Caminhos Possíveis, o economista Marcos Troirro analisou as mudanças no cenário internacional. Se você fizesse uma análise dos países que realmente observaram um milagre econômico desde o final da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Japão, China desde 1978, Chile, a Coreia do Sul desde os anos 70, alguns deles ficam na Ásia, outros ficam na Europa, outros ficam na América Latina. Alguns conseguiram isso num ambiente de mais democracia, outros fizeram isso num ambiente de oxigênio democrático mais rarefeito, mas todos eles tiveram uma característica importante, que é o crescimento por meio das exportações. E eu acho que esse cenário internacional tão conflagrado oferece ao Brasil a possibilidade de ocupar espaços que estavam ocupados por outras potências. Por exemplo, no contexto da relação entre os Estados Unidos e a China, os chineses estão retalhando os americanos no campo do agronegócio. O único país que tem a capacidade, tanto em escala quanto agilidade, de fornecer produtos para esse grande mercado comprador é o Brasil. Então nós temos chances muito grandes. Eu espero que isso possa ser um ciclo longo, né, e que se inicie a partir das eleições presidenciais do ano que vem. Os painéis seguiram intensos e o que se percebe é uma disposição em repensar estratégias e novas práticas cotidianas. Encerrando o primeiro dia, um painel sobre liberdade de expressão trouxe reflexões sobre os limites da comunicação em tempos polarizados. O debate, que reuniu a jornalista Karin Misculi, o jurista André Marsiglia e o deputado federal Marcel Van Hatten, discutiu os limites e desafios da livre expressão no Brasil. A gente não pode parar de denunciar as coisas que estão acontecendo de forma errada no país. A gente tem que, inclusive, buscar sempre recolocar as coisas no seu devido lugar e lembrar que a gente tem uma Constituição que nos dá toda a guarida no nosso país, e se vivemos momentos turbulentos agora, eles vão passar graças ao trabalho de uma nova geração que está aí, aqui o Fórum da Liberdade também, muita gente jovem participando, né? E das pessoas que não se entregaram durante essa fase tenebrosa que estamos passando agora com abuso de autoridade no STF, com o governo Lula como cúmplice e assim por diante. Então, trouxe essa mensagem aqui, estou muito feliz de ter voltado ao Fórum da Liberdade, tenho participado do Fórum já há muitos anos, inclusive, mas agora, de novo, como palestrante, pude levar essa mensagem para frente para todo mundo. O primeiro dia do Fórum da Liberdade 2025 deixou claro que escolher a liberdade é enfrentar consensos e estar disposto a receber críticas. Amanhã o evento segue com muito mais reflexões e provocações. O Fórum da Liberdade 2025 chega ao segundo dia. E o tema Coragem para Escolher continua norteando as discussões por aqui. Hoje nós vamos acompanhar como foi esse segundo dia e também conferir o que os palestrantes trouxeram como debate para o futuro do Brasil. O vigor dos debates impressiona. Ideias divergentes são colocadas à prova. E é claro que a busca por soluções sustentáveis está no centro das discussões.
Adolfo Saxida, um dos palestrantes da 38ª edição do Fórum da Liberdade, trazendo sua experiência na área econômica aqui no país. Qual que é a mensagem da sua fala hoje aqui no Fórum? A mensagem é que o Brasil tem jeito. Nós já vimos o que funciona e agora é retornar com a agenda liberal de aprovar reformas pró-mercado, consolidar o lado fiscal da economia e deixar o setor privado gerar emprego e renda em nosso país. O senhor disse que o Brasil tem jeito. Das coisas que vocês fizeram ao longo do governo, o que o senhor destacaria que pode ser um caminho? Redução de impostos. A melhor coisa, é a coisa mais linda que tem. É você deixar para as famílias, para as empresas, o direito de escolher onde gastar o seu dinheiro. Nós reduzimos de maneira permanente 13 tributos, 35% de redução no IPI, redução do ICMS, redução na conta de luz, redução na conta de combustível. Então, essa é a beleza de reduzir o tamanho do Estado. Quando você reduz o tamanho do Estado, sobra dinheiro para a população escolher onde quer gastar. Na sequência, o painel Sucesso, Sorte ou Escolha trouxe reflexões sobre determinação e superação. Participaram Renato Moicano, Giovana Mel e Edu Lira. Todo mundo já foi alvo de doação, todo mundo recebeu alguma doação na vida, do pai, da mãe, do professor, de um policial. A gente tem que doar para ter uma sociedade mais justa. Mas não só a doação, social business, negócios que parem de pé, é crucial que tenha o pobre no centro como operador e ganhando junto. Juntar essas duas coisas, filantropia e social business, é importantíssimo para vencer a pobreza, porque só existe liberdade se a gente vencer a pobreza. Eu acho que todo mundo que está aqui já está procurando isso, entendeu? Isso é uma coisa que eles já estão prontos para ouvir e todo mundo sabe. Agora eu acho que é a gente usar essas palestras, esse conhecimento para poder conversar com outras pessoas que também querem ouvir sobre o liberalismo, ouvir sobre liberdade econômica e quem sabe assim a gente fazer um país melhor. Um dos painéis mais esperados, bastidores do governo, com Nicolas Ferreira, deputado federal. Nicolas, qual a principal mensagem para todo esse público hoje aqui? De que o nosso poder de influência ele não pode ser subestimado, a nossa voz tem força. Eu sei que o cenário do nosso país ele é desestimulador, tanto para o empreendedor quanto para quem, enfim, quer um país diferente, mas a sua voz ela é válida, a sua voz ela alcança multidões e não deixe com que o lado de lá faça com que você pense o contrário. A gente tem voz e a gente vai conseguir falando aí para as próximas gerações. Durante a tarde, o painel Qual é o Futuro do Brasil? Reuniu os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Eles discutiram a importância de escolhas políticas que ampliem liberdades individuais e econômicas. É que não basta ter a coragem para fazer as escolhas. Tem que ter a coragem para sustentá-las e ter a capacidade de implementá-las, especialmente quando a gente está num papel de liderança na vida pública, porque as consequências das nossas escolhas são sentidas por milhares ou milhões de pessoas. Então, essa coragem que o Fórum da Liberdade corretamente invoca, ela deve estar amparada também aí por essa capacidade de construção de caminhos, de sustentação, né, a partir de diálogo, que não pode significar menos firmeza. Que ficam aí aumentando seus ganhos, penduricalhos, favorecendo alguns setores, algumas pessoas que dão apoio político ou apoio financeiro. Eu falo que nós ainda não somos uma nação como deveríamos ser. Somos ainda um país quase que com castas. Tem a casta que se apropriou da máquina do Estado, que tira proveito disso, e tem o restante que paga impostos. No início da noite, encerrando a programação, o painel Mídia e Liberdade, quem narra a narrativa, trouxe reflexões sobre o papel da imprensa e das redes sociais na construção da verdade pública. Ana Campanhol, Caio Coppola e Samidana foram os nomes deste painel. Embora a realidade seja percebida pelas lentes da imprensa, essa lente está cada vez mais distorcida. Então, cada vez mais politicamente enviesada, especialmente no relato dos fatos, né, aí que reside o problema, e omitindo do grande público informações que são relevantes, que são muito sensíveis, que são importantes para a formação de uma consciência política maior. Então, eu acho que a gente tem uma série de problemas aí relacionados à informação. Existe um problema grande de censura por certas autoridades a certos temas, esse é um ponto, mas existe uma autocensura na imprensa que também é muito grande, ou seja, quase como se fosse um acordo tácito de que algo não é necessariamente proibido, mas que
falar isso não é coisa que se faça. Então você tem aí um enxugamento, uma restrição do debate público, que é um problema muito complexo. O Fórum da Liberdade 2025 encerra mais uma edição histórica, com a mensagem de que a coragem para escolher é essencial para transformar a realidade. O nosso propósito é disseminar as ideias da liberdade. Então, há 38 anos, a gente executa esse papel através do Fórum da Liberdade, em que a gente realmente divulga e dissemina as ideias pró-liberdade. Liberdade de expressão, Estado de Direito, propriedade privada, Estado mínimo. E assim a gente consegue se comunicar com o público, oportunizando debates no palco, para que realmente as pessoas possam ver as diferentes vertentes, como a gente se posiciona e poderem fazer bons caminhos e boas escolhas. O Fórum começou pequenininho, lá em 1989, 88, 89, e no momento em que a gente brincava, né, os liberais cabiam numa Kombi. Hoje existe um pensamento liberal no Brasil, existe um ressurgimento de um pensamento liberal no Brasil, e isso se deve muito a essa semeadura que o Fórum da Liberdade fez ao longo dessas 38 edições. Nós que somos seres humanos, somos seres racionais, tudo que a gente precisa fazer na vida, a gente precisa escolher, decidir, julgar a realidade, encontrar, a partir do nosso próprio julgamento, quais as ações que a gente deve proceder para criar os valores necessários para a nossa vida. Então, escolher é fundamental e ter a coragem de escolher é mais fundamental ainda. Foram 2 dias de muita reflexão e provocações aqui no Fórum da Liberdade. Mais de 30 painelistas, 6.000 participantes. E a mensagem principal é de que é preciso coragem para escolher. Até a próxima edição.